Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao nosso Encontros com Clínicos de todas as quintas-feiras, às 20 horas. E essa noite nós vamos conversar um pouco sobre febre. O tema será sobre febre. No começo da semana eu postei duas perguntas, fiz duas afirmações provocadoras sobre febre. A primeira delas é que se a pessoa tem febre, deve ter uma infecção, e que é quase que em boa parte correta, mas não é totalmente correta. E a segunda assertiva é que, uma vez que você deve ter uma infecção, é bom começar logo um antibiótico, porque quanto mais cedo você combater, mais rápido você vai ficar bom. Evita complicações da infecção. A primeira assertiva é uma assertiva quase que temos com mais de 85%, 90% de acerto, em que quando você tem uma febre, há uma grande chance de haver uma infecção, seja bacteriana, seja por vírus, seja infecção por fungo, qualquer algum tipo de micro-organismo, esteja causando essa reação febril. Lembrando que a febre é uma reação do organismo a uma agressão, a uma invasão. E a segunda assertiva é totalmente errada, né? Quer dizer, primeiro, que você nunca deve se automedicar com antibiótico, deve sempre procurar o conselho ou a consulta de um médico da sua confiança. E, em hipótese nenhuma, você deve usar o antibiótico. Primeiro, você não sabe que antibiótico você vai usar. Não tem formação para saber isso. Segundo, se for uma febre infecciosa e você tomou antibiótico, de repente você tem uma reação alérgica ao antibiótico e deu uma reação cutânea. Então, sabe-se lá se essa reação cutânea é do antibiótico ou é do quadro febril. Que uma febre com erupção cutânea abre uma chave para várias possibilidades diagnósticas. E então você não deve nunca fazer isso, né? Então, nós vamos falar exatamente hoje sobre as febres de causa não infecciosa, que não são muito comuns, mas existem, e é bom que a gente saiba que isso possa acontecer, e para não tomar nenhuma decisão errada antes de falar com o seu médico. Vamos começar com as chamadas febres assépticas, porque sepsis seria um termo radical derivado do latim que significa infecção, sepsis, corrente sanguínea com infecção. Então, as doenças reumáticas inflamatórias, muito comum nas mulheres jovens, em idade fértil, entre 18, 20, 45, 50 anos, que cursam com dores nas juntas, dores articulares, erupção cutânea e febre. E muitas vezes a febre ela pode começar só com o quadro febril e depois aparecer o quadro articular, que causa um pouquinho de confusão, perplexidade e de dificuldade diagnóstica. Bom lembrar que isso existe. As doenças tumorais, doenças malignas, tipo o câncer, podem evoluir com febre por necrose do tumor, necrose tecidual. Mas como delas é o tumor renal, chamado também tumor do internista, tumor do clínico, que ele às vezes se apresenta com algumas características diferentes, e uma delas é a febre, só febre. A pessoa vai investigar e descobre às vezes um tumor renal, no qual ele não tinha sintoma nenhum, e a manifestação foi só uma febre. Necrose de tecido, falei lá necrose tumoral, também necrose de tecido, não apenas por causa tumoral. Por exemplo, um infarto do miocárdio grande, o músculo necrosa, né? O músculo morre ali, aquelas células musculares, e esse processo necrótico libera substâncias no sangue que dão uma reação febril. De novo, a reação não é infecciosa, é uma reação inflamatória por necrose. Gangrena, o tecido gangrenado, ele também vai entrar em necrose e pode produzir uma febre. Grandes hematomas, você tem às vezes uma pancada, uma mancha roxa, uma hematoma muito grande, a absorção daquele sangue de volta do subcutâneo para a circulação provoca uma reação febril, que o sangue tem proteína. Toda vez que você absorve uma proteína, mesmo sendo a sua proteína, o organismo acha que você está sendo invadido por alguma proteína estranha de algum micro-organismo e dá uma reação febril. Então, no pós-operatório também, que há grandes sangramentos, grandes hematomas pós-operatórios, ela reabsorve aquele sangue, há uma febre que deixa os médicos em estado de alerta, que há uma infecção no local da cirurgia, uma infecção nos pontos, infecção subcutânea, e às vezes é uma febre só, uma febre de reação e reabsorção de hematoma.
A glândula tireoide, quando ela está acelerada no hipertireoidismo, é muito comum, entre os sintomas típicos do hipertireoidismo, haver uma febre, que desaparece quando você trata com o anti-hormônio de maneira adequada. Né? A inflamação da tireoide, aqui no pescoço, a tireoidite subaguda principalmente, uma doença que pode se cursar só com febre. Às vezes, as pessoas não sentem nada nessa região, e um médico vai examinar um paciente para descobrir a causa da febre, vê um toque aqui na tireoide, está com muita dor, aquilo levanta a possibilidade de ser a causa da febre, faz os exames necessários e se trata não com antibióticos, sim com cortisona, aspirina, enfim, de acordo com o quadro de cada um. Flebites, inflamações venosas, às vezes você toma soro no pós-operatório, no hospital, por algum motivo, por algumas horas ou alguns dias, né, a reação, a parede da veia onde você está tomando soro, tem um catéter ali, já está tentando substâncias, antibióticos, analgésicos, podem produzir uma irritação da veia que aparece com um quadro de dor local, fica um pouquinho quente, um pouquinho vermelho, e muitas vezes dá uma reação febril, às vezes febre alta, que assusta um pouco, um calafrio, e trata-se apenas com um tratamento local e anti-inflamatório, com pressas mornas, e aquilo desaparece em 2, 3 dias. A exposição ao calor extremo, né, a insolação assim chamada, produz um quadro febril. A pessoa não tem capacidade de suar pela insolação, vai acumulando calor e a febre faz parte do quadro. O quadro pode ser muito grave. Né? Finalmente, 2 palavras sobre 2 entidades que causam febre, que não são infecciosas e que também são muito raras, não são frequentes. Né? Primeiro, a hipertermia habitual. A pessoa, ela, em vez de ter 36,8, 36,9, 36,6, como a maioria das pessoas tem, ela tem habitualmente 37,5, 37,4. Existe isso. É raro, mas existe. Então, às vezes a pessoa está se sentindo mal, tira a temperatura, está com 37,4, acha que é uma infecção, vai ao médico, examina, não encontra nada, faz exame de laboratório, faz exame de imagem, se for o caso, não encontra nenhuma evidência de febre. E então, em outras ocasiões, pergunta se já tirou sua temperatura em outras situações, manda tirar a temperatura quando passar o mal-estar, se ele pode ter uma hipertermia habitual, não tem que tratar nada, deixa aquilo a ele que é assim, nasceu assim, é o aspecto pessoal, né, uma característica da pessoa que é assim. Então, só saber que isso existe, que não precisa investigar nada e nem tratar nada, né? E, finalmente, a febre psicogênica, a febre de causa emocional. Essa é muito, muito mais rara ainda. Pessoas com alto grau de ansiedade, de angústia, e podem desenvolver ali dos sintomas clássicos de palpitação, de falta de ar, de inquietude, de insônia, e pode desenvolver um quadro febril. Isso é raro. Geral, a febre não passa de 37,8, 38, não tem nenhum exame alterado, o exame clínico é normal, aquilo fica com uma possibilidade, em geral o quadro passa quando o processo melhora, e é muito raro isso, mas pode acontecer, só um aspecto curioso do diagnóstico de febre. Né? Então é isso, febre em geral é infecção, lembrar que pode não ser, lógico que isso é problema do médico, ele vai ter que diagnosticar, conversar, examinar e investigar, não é? Mas é bom que vocês saibam isso, então, por favor, não tomar antibiótico por conta própria, isso é uma péssima ideia, ok? Um grande abraço para vocês, na semana que vem voltamos com outro tema, encontros com o clínico. Até lá!